Bom dia, mulheres mais que vitoriosas, bom dia. Passa um cheirinho, aromatizantezinho aqui. Vocês gostam? Vocês têm esse costume? Bom dia, meu amor, bom dia, paz do Senhor, minha linda, te amo. Firme no propósito. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Hoje nós estamos iniciando aqui nossa live com esse louvor do Fernandinho de Campos. Posso ouvir os passos do meu rei. Filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Bom dia, bom dia. Hoje nosso salmo é de salmo de número 142. Você pode crer nessa palavra? Você nasceu por um propósito, para um propósito. Você é a imagem e semelhança do teu Criador, do teu Pai, daquele que te criou. Enquanto isso, nós vamos fazendo um convite para as amigas. Vamos aproveitar essa oportunidade desse louvor, esse momento de adoração. Você passa o momento da generosidade. Enquanto isso, nós vamos aguardando. O Instagram está compartilhando, convidando as nossas amigas para estar conosco aqui nessa manhã de devocional. Essa manhã de espantar a preguiça, deixar a preguiça de lado e vir buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Nós sabemos que o nosso Deus, ele se move em direção às nossas vidas. Nós também sabemos que precisamos se movimentar. Bom dia, Andréia. Precisamos em busca do nosso milagre. Sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, todas as vezes que ele encontrava seus discípulos, eles estavam sempre trabalhando, né? Então, bota a vida para andar, mulheres. Vamos colocar a nossa vida na direção do Senhor, nada de ficar aí, largada, jogada para um lado, desmotivada, desanimada. Vamos buscar renovo, vamos buscar renovar as nossas forças com aquele que pode tudo e todas as coisas em nosso favor. Ele já nos libertou para viver uma nova história. Ele é rei. Bora fazer um momento da generosidade. Vamos continuar compartilhando. Você que está chegando agora, aproveita esse momento. Eu estou convidando essas amigas amadas para estar conosco nessa manhã. Ele nos libertou para viver uma nova história. Ele é rei. Para viver uma nova história. Ele tem uma nova história para mim, ele tem uma nova história para você. Ele faz tudo novo nas nossas vidas. Já nos libertou da glória do nome dele. Vamos animar o dia. Bota a vida para andar, mulheres. Não vamos esmorecer. Glória a Deus, aleluia. Esse louvor posso ouvir os passos do meu rei, Que nessa manhã ela seja uma manhã profética nas nossas vidas. Que nós possamos entender que o nosso Deus, o nosso Pai, ele já está se movendo em direção às nossas vidas, em direção à nossa casa, em direção às nossas causas,
né? Porque Ele é Deus, Ele pode tudo e todas as coisas, amém? Então, desde já, você que está chegando aqui agora, deixa eu me apresentar. Você que está aí no nosso grupo do WhatsApp, depois eu vou estar compartilhando esse link. Mas futuramente essas lives elas não vão continuar sendo gravadas para honrar o Senhor na sua vida, que tem vindo, tem se esforçado, né? Tem colocado seus propósitos diante do Senhor para estar comigo aqui nessa live às 6 e 7 da manhã. Então não se deixe esmorecer, você que tem colocado aí as suas causas, saiba que a vitória é certa, porque Ele é o dono do milagre, Ele é aquele que realiza o impossível nas nossas vidas, mas nós precisamos sair da zona de conforto, precisamos em direção ao nosso mestre, precisamos fazer um mover nas nossas vidas, mas isso depende de mim e de você, né? Nós precisamos orar. Orar quer dizer orar e ter uma ação, ter uma atitude de fé. E muitas das vezes você vai ter que colocar o pé e o mar vai se abrir. Nós temos que fazer a nossa parte. Seja bem-vinda, Luciana. Bom dia. Louvado seja o nome do Senhor na vida de vocês. Que Deus continue renovando as suas forças, as forças de cada uma de vocês que tem buscado em Deus, né? Uma resposta, tem buscado uma direção e tem buscado se consagrar, se separar para o teu Pai, para o teu Deus, para o teu Criador. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Amém? Você que não me conhece ainda, eu me chamo Monique Vence, hoje eu empreendo como decoradora, trabalho com locação de artigos de festas e eventos, e o meu propósito de vida aqui nesta manhã é ajudar você, mulher, a ativar uma vida de comunhão com o teu Pai, com o teu Criador, para que você possa resgatar a sua identidade de filha amada do Pai, para que você possa viver uma vida mais do que vitoriosa. Você vai falar assim, verdadeiramente, a vitória que o Senhor tem me concedido, a vitória que o Senhor me concedeu, é uma vitória sobrenatural, é uma vitória extraordinária da parte do Senhor, que de nós mesmas nós não conseguiríamos, homem nenhum tem esse poder, mas o nosso Pai, o nosso Criador, aquele que nos criou, aquele que nos formou, pode realizar o impossível nas nossas vidas. Amém? Então não desanime, não se deixe esmorecer, continua aí colocando seus propósitos. Nós já estamos terminando essa maratona, né, de 150 números de salmos. Hoje é o salmo de número 142. Iniciamos esse projeto com esse livro, né, pesado da Bíblia, por isso que nós chamamos de maratona. Nós já estamos na terceira fase. E maratona é assim, você começa num ritmo, daqui a pouco você está em outro, tá pesado, tá desgastado, mas vai chegar na linha de chegada, vai chegar no final. E nós vamos chegar lá vitoriosas, porque o Senhor, Ele é conosco. Ele é aquele que nos concede a vitória. Eu não sei qual é a causa que você tem colocado diante desse Pai, diante desse Deus, diante desse Criador, mas Ele é aquele que vai realizar o impossível nas nossas vidas, porque Ele é Deus. Ele é aquele que faz o impossível na vida daquele que crê, na vida daquele que espera. Amém? Então, desde já, deixa eu compartilhar o versículo do projeto Mulheres Mais do que Vitoriosas, a palavra, né, que se encontra em Mateus, capítulo 6. Você que tem aí sempre um bloquinho de anotações. Meninas, eu já adquiri essa semana para mim o meu caderno devocional, tá? Mais pra frente a gente vai estar compartilhando aí como funciona esse caderno devocionais. Nós vamos fazer o esboço de cada versículo, tá? Nós vamos compartilhar um versículo e em cima desse versículo nós vamos fazer um esboço. Nós vamos tirar a aplicabilidade para nossas vidas, alvos de oração, enfim, nós vamos extrair o máximo da palavra para nós fazermos uso dela no nosso dia, né? Então eu já tenho aqui, já comprei um caderno só para isso. Todos os dias eu venho aqui, anoto a palavra e eu vou anotando, vou escrevendo, e nesse período é um momento do meu devocional, o meu particular com o Senhor, é onde o meu Pai, o meu Criador está falando comigo, diretamente com a Monique. E assim eu dou essa dica para vocês. Providencia um caderninho, né? O meu é um cadernão, ó, gente, tá aqui, tá em branco, mas eu iniciei ele essa semana, ó. O meu é um cadernão, ó. Tá vendo, gente? E é assim que eu faço.
Peguei uma caneta vermelha para destacar a passagem, o ensino principal que o Senhor quer ministrar ao meu coração. E assim eu oriento vocês também, né? É como se fosse praticamente um diário de oração. Enfim, a gente dá o nome, né, ao qual a gente se identifica mais. Mas o nosso propósito do Mulheres Mais do que Vitoriosas está em Mateus, capítulo 6, 33 e 34. Você que pode, pega a sua Bíblia aí, esteja sempre com a sua Bíblia, um bloquinho de anotações para você estar anotando as referências, para que você venha entender o propósito desses devocionais aqui, que nós temos procurado, temos buscado, né, nos aproximar mais do nosso Pai, daquele que nos criou, para nós entendermos que verdadeiramente quem nós somos, para que nós fomos criadas, amém? E diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você se coloca a vir meditar na palavra de Deus, quando você se coloca a orar, verdadeiramente você tem buscado, você tem procurado colocar o primeiro lugar da sua vida nas mãos do Senhor. E diz assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal, né? Então, muitas das vezes ficamos inquietas, ficamos agitadas, ficamos preocupadas, atribuladas, angustiadas. Muitas das vezes sua alma tá, inquieta, tá aí agitada. Mas o nosso Deus, ele nos convida a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E não vos inquieteis. Então, que nesse dia, se tiver algo tentando tirar a sua paz, tentando te deixar inquieta, ansiosa, não aceite esses sentimentos, não aceite essas circunstâncias na sua vida. Vamos cuidar do nosso espírito. Quando nós estamos aqui, nós estamos cuidando do nosso espírito, através do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus. Amém? Bom dia, Rejane. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos dando um pontapé inicial na nossa vida de busca de intimidade, para entender quem verdadeiramente nós somos, né? Tem aquele dia que você acorda animada, inspirada, e tem aquele dia que você acorda para baixo, desanimada, pensando em desistir, pensando em esmorecendo na fé. Mas o Senhor, ele nos diz, ei, você é minha filha. E se você não sabe o propósito da palavra, o propósito a qual você foi criada, acerca da sua identidade, se encontra em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz assim, também disse Deus. Esse é o capítulo, esse é um dos versículos que fala acerca da nossa identidade, quem nós somos. Então, todas as manhãs nós estamos fortalecendo essa nossa identidade. Para qualquer vozes que vierem dizer o contrário, você vai rejeitar, porque você está firmada na palavra de Deus. E diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, preste atenção. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Quando ele fala façamos, ele fala no plural. Nós já podemos entender que já existia a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, você é a imagem do Pai, você é a imagem do Filho, você é a imagem do Espírito Santo, quando ele convida a Trindade para fazer nossas vidas, né? Para fazer a mim, para fazer a você. E diz assim, tenha ele domínio. O Senhor, ele nos deu condições de dominar. O que você está precisando aprender hoje a dominar na sua vida? É dominar o seu espírito? É se deixar ser levada pela palavra de Deus? Buscar obedecer à sua vontade? Então, nós precisamos fortalecer o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque nós sabemos que ainda estamos nesse corpo corruptível. Que o bem que a gente quer fazer, a gente não faz. Mas o mal, ele está sempre diante de nós.
Então vai ser mediante a palavra de Deus que nós vamos tomar as nossas ações. Porque mediante a palavra de Deus nós vamos estar firmadas do que nós estamos fazendo é segundo a vontade do nosso Pai. É segundo a vontade daquele que nos criou como imagem e semelhança dele para dominar. Então nós não devemos ser dominadas pelas nossas emoções. Nós devemos ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dominar o nosso corpo. Quando nós terminarmos essa live, eu vou para o meu treino, porque eu preciso colocar o meu corpo em ordem, preciso colocar o meu corpo em forma, porque quando você cuida do seu corpo, você está cuidando das suas emoções. Você está cuidando do seu dia. Como que você vai passar o seu dia? Para baixo, desanimada, jogada no sofá? Ou você vai estar aí aproveitando todas as oportunidades que o Senhor vai apresentar para você nesse dia de hoje? Bom dia, Sal, seja bem-vinda. Então, nós fomos chamadas para dominar, nós fomos criadas para dominar. E diz assim: criou Deus, pois o homem à imagem de Deus, o criou homem e mulher, os criou, no versículo 27. Nós não temos, Deus não tem filhos preferidos, Deus não faz acepção. Ah, o homem, eu tenho preferência pelo homem. Ah, eu tenho preferência pela mulher. Não, cada um de nós temos uma função no reino de Deus. Cada um de nós temos um propósito a cumprir. E diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E mais uma vez ele frisa: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Gente, nós entendemos que esse domínio que o Senhor nos fala acerca sobre os animais, sobre a terra, sobre os répteis, sobre as aves do céu e sobre toda a terra. Tudo que está aqui ao nosso controle está debaixo das mãos do nosso Deus para ser dominado pelas nossas vidas. Então nós sabemos que nós estamos aqui para multiplicar, porque você já é abençoada, você já é próspera. O Senhor, ele já determinou a bênção sobre a sua vida. Não há palavra nenhuma de maldição sobre a sua vida. Lá em Provérbios 26, 2, fala acerca dessa palavra. Quando falarem algo contrário, que você não vai conseguir, que tudo que na sua vida dá errado, que você é uma frustrada, que você é uma derrotada, não aceite nenhuma dessas palavras, porque o Senhor, ele já te abençoou. Lá em Provérbios 26, versículo 2, diz assim: anota aí, Provérbios 26, versículo 2. Quando dizerem que tudo na sua vida dá errado, tudo que você começa, você não termina. Palavras de maldição, palavras contrárias ao propósito que Deus tem para a sua vida. Mas nós estamos aqui ativando, através desses devocionais, a nossa intimidade com o nosso Pai, para quando essas vozes externas tentarem nos impedir, tentar nos frustrar, tentar parar o propósito de nossas vidas, nós vamos estar com nossos ouvidos fortalecidos. A nossa comunhão com o nosso Pai, com o nosso Criador vai estar ativada e nós vamos entender: eu vou conseguir, porque eu sou abençoada. Porque o Senhor me chamou para multiplicar na vida do próximo. O Senhor me chamou para ser próspera, para frutificar na vida de alguém. Quando você está aqui nessa live, o que você vai aprender, você vai multiplicar na vida daquele que Deus colocar no seu caminho hoje. Seja na fila do supermercado. Porque quando você está cheio de Deus, não tem como você não transbordar. Então, se você é um vaso, se você é um instrumento, você é uma ferramenta do Senhor, vai transbordar o que está dentro de você. E o que está dentro de você hoje, nessa manhã, é a palavra. É a certeza que você tem um Pai. É a certeza que você tem um Deus que cuida de você, que cuida da sua casa, que cuida da sua família, que cuida dos seus sonhos, dos seus projetos. E lá em Provérbios 26, versículo 2, diz assim: como o pássaro que foge. Isso é natural, né? É natural das aves. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Você foi criada para um propósito. Você foi criada por um Pai que se preocupa comigo, se preocupa com você.
nos mínimos detalhes. Amém? Então vamos orar e vamos continuar ativando, tomando posse da palavra do Senhor nessa manhã. Eu não sei de que maneira você acordou, não sei de que maneira você dormiu, não sei como foi a sua madrugada, mas o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Criador, Ele nos entende, Ele conhece o nosso limite. Por mais que você hoje esteja na fila da espera, né, como foi na oração, antes dessa live eu estava acompanhando com o pastor Josué Gonçalves. Por mais que a filha de Jairo estivesse precisando de um milagre, Jairo, ele aguardou a sua hora. Quando aquela mulher que já estava enferma se apresentou ao Senhor Jesus, Jairo, ele precisou aguardar o Senhor operar um milagre na vida daquela mulher. E se hoje você está na fila do milagre, se você está na fila da espera, não desista, porque o Senhor, ele vai te alcançar. Ele pode estar atendendo alguém que talvez esteja menos necessitado que você, porque nós temos essa tendência de sempre achar que o problema do outro é menor do que o nosso, que nós temos que ser atendidos primeiro, que nós temos direito, né? Nós temos o primeiro lugar. Mas o nosso Pai, nessa manhã, se Ele está falando comigo, se Ele está falando com você, espera. Nós precisamos esperar. Nós precisamos aprender. Nós precisamos entender no processo, né? Então, que seja feita a vontade do Senhor na minha, na sua vida, porque Ele é Deus, Ele é sábio e Ele tem todo o poder nas suas mãos. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu te dou nessa manhã, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, ó Pai, que é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Deus, por o Senhor estar ativando a nossa comunhão através da tua palavra, através, Senhor, da oração, através dos louvores, que o Senhor venha tomar o primeiro lugar nas nossas vidas. Senhor, eu quero entregar, Senhor, a vida das tuas filhas nessa manhã, as suas casas, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos. Deus, que o Senhor venha controlar, Senhor, toda a pressão alta, venha repreender toda a enfermidade, tudo aquilo que não provém de ti, Pai, vai jogando por terra em nome do Senhor Jesus. Toda a insônia, Senhor, vai sendo desfeita pelo poder que é no teu sangue. Cobre, ó Deus, as tuas filhas, Senhor, nessa manhã. Repreende, ó Deus, todo o mal, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, Pai. Fala, Senhor, nossos corações. Ministra, meu Senhor, a tua vontade e o teu querer, Senhor. E nos ajuda a confiar, nos dê cada vez mais, Senhor, condições de estarmos com nossos ouvidos sensíveis a ouvir a tua voz, Pai. É o que eu te peço, meu Senhor, nessa manhã, e já crendo com a certeza da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, né? Então, nosso salmo de hoje é o salmo de número 142. Você que pode, né? Acompanha, que no final dessa live nós vamos estar compartilhando o versículo-chave. E diz assim, esse salmo de hoje, gente, é um salmo de número 142. Sabemos que boa parte do livro de Salmos foi inspirada através de Davi. Sabemos que Davi, ele era um homem que, pela sua família em si, ele não era bem visto no sentido de, podia ser um grande guerreiro, um soldado para ser alistado, mas enfim, só viam Davi para cuidar das ovelhas do seu pai, as ovelhas malhadas do seu pai, digamos assim, aquelas ovelhinhas mais desprezadas, ou para ficar lá como marmiteiro, entrega marmita, traz marmita. Mas o Senhor foi lá e separou, porque enquanto ele estava nesse processo de entregar marmita, enquanto ele estava lá cuidando das ovelhas malhadas do seu pai, enquanto ele estava lá, ó, no seu cantinho, o Senhor estava preparando para um grande exército. Deus estava preparando ele para ser alistado, para ser um rei, para ser separado, para ter sabedoria da parte do Senhor, para ter ousadia, para guerrear. E assim nós vemos que muitas das vezes os processos que você tem passado, muitos não sabem, não entendem, mas o Senhor, Ele está te preparando, Ele está te forjando, Ele está te revestindo, Ele está te dando estratégia para que você possa ir lá na frente. O Senhor, Ele vai surpreender a muitos através do que Ele tem para realizar na sua vida. Então a gente pode louvar a Deus
por todas as experiências que nós temos passado, que nós temos adquirido nesse período, né, de busca ao nosso Pai, ao nosso Criador, em viver os propósitos que Ele tem para nossas vidas. E assim nós aprendemos com Davi. Sabemos que foram em torno de 70, 72 salmos que foram inspirados na vida de Davi. E cada um desses salmos ele pode estar representando um período histórico, como se encontrava Israel, ou como se encontrava um daqueles homens que foram usados para inspirar, foram usados pelo Espírito Santo de Deus para escrever esse livro de tão grande sabedoria. Sabemos que foram profetas como Asaf, né, Salomão, Etã, Moisés e alguns autores que não foram relatados, né? Alguns salmistas que não foram descritos o nome deles, mas desse de hoje foi o profeta, né? Foi o pequeno grande, né? Davi, aquele que foi usado e ousado para derrubar aquele grande gigante, aquele circunciso que todos os dias se colocava a afrontar aquele povo. E aqueles que eram alistados para aquele exército, para aqueles que tinham postura, para aqueles que tinham armadura para combater aquele gigante, eles já não sabiam mais o que fazer, porque aquele gigante fazia-os temer. E Davi, na sua simplicidade, Davi, ele não foi na sua força, no seu braço de carne, mas ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. E é no nome do Senhor dos Exércitos que nós vamos ser mais do que vitoriosas, porque é dele que vem a nossa vitória, é dele que vem a nossa certeza, porque nós sabemos que, como vários salmistas aqui, em alguns momentos de sofrimento, em alguns momentos de perseguição, em alguns momentos de dores, de angústia, de calúnia, clamaram ao Senhor, em alguns momentos de gratidão, de louvor ao Senhor, e assim nós podemos tomar posse de cada um desses salmos para nossas vidas. E o salmo de hoje tem como título Oração no meio de grande perigo. Eu não sei se você se encontra com medo, eu não sei se você se encontra acuada, mas o nosso Deus nessa manhã, Ele é aquele que vem em resgate das nossas vidas. Talvez você tenha passado por alguns processos de rejeição na sua infância, no seu passado. Talvez você viveu algum período da sua vida angustiada, em depressão, mas o nosso Pai, o nosso Deus, Ele é aquele que nos resgata. Ele é aquele que nos coloca de pé. Ele é aquele que está aqui para te ajudar e resgatar a sua identidade e falar, não, isso não me pertence. Medo não me pertence. Depressão não me pertence. Angústia não me pertence. Eu fui chamada para frutificar. Eu fui criada para multiplicar na vida do próximo, para dar frutos. E se uma árvore, você quer saber se essa árvore é boa? É quando ela dá frutos, frutos bons. E através desses frutos, ela lança novas sementes que vão se tornar novas árvores. E árvore, você sabe, ela traz refrigério. Árvore, ela traz sombra. Árvore, ela traz proteção em meio ao calor. E assim, nessa manhã, o Senhor, Ele te chamou, Ele te criou para esse propósito. E diz assim, Salmo de Davi é uma oração, gente, aonde Davi ele se encontrava na caverna. Sabemos que caverna não é lugar de crente, né? Saia da caverna. E diz assim, ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. É com a nossa voz que estamos aqui nessa manhã. Nesse momento, quando você pega a sua Bíblia, você pode fazer esse ato profético. Segura a sua Bíblia e vai acompanhando, vai declarando, vai clamando com a sua voz. Você vai estar ouvindo a voz de Deus. E diz assim, derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença expõe a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito. Conheces a minha vereda, no caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Preste atenção, nesse salmo,
nós entendemos que o salmista Davi, ele sabia que ele tinha alguém para derramar a sua queixa. Muitas das vezes a gente começa a pensar, Senhor, estou me sentindo sozinha, estou me sentindo sem alguém para conversar. Mas o nosso salmista aqui, ele nos dá um exemplo que era perante a presença do Senhor que nós devemos expor a nossa tribulação. Muitas das vezes a gente está acostumado, né, a chamar aquele amigo, aquela amiga para conversar, para desabafar. Faz parte, gente. O ser humano, ele precisa dessa conexão. Mas nós não devemos deixar, nós não devemos rejeitar a presença daquele que está comigo, que está com você em todos os momentos. Talvez o processo que você está passando, você não vai ter uma pessoa para você compartilhar a sua causa. Mas entenda que o teu Pai, o teu Criador, ele está aí com os seus ouvidos atentos à sua voz, ao seu clamor. E por mais que você se sinta abandonada, por mais que você se sinta sozinha, e existem esses processos na nossa vida sim, porque nós somos seres humanos, nós somos dotados de sentimentos, nós somos dotados de emoções, mas nós precisamos buscar, ativar, né, essa intimidade com o nosso Pai, para quando acionar aquele sinalzinho de alerta de que alguma coisa não está bem, que você está se sentindo para baixo, você está se sentindo agitada, você está sentindo que você não está bem, né? Não tem aqueles dias que você acorda e você fala assim, olha, por favor, gente, hoje eu não estou bem. Eu quero entender que nesse momento que Davi, ele se escondeu dentro dessa caverna, é porque mediante o perigo que ele se encontrava, era algo que lhe trazia angústia, lhe trazia tribulação. Mas o nosso Deus não estava longe dele. Nós que muitas das vezes achamos e pensamos que ele está longe, que ele está distante. Mas ele está aqui para ouvir o meu clamor, para ouvir o seu clamor. Ele é aquele que nos dá a certeza, que conhece os nossos problemas, né? Talvez a dificuldade, a tribulação seja tamanha que você pensa assim, acho que Deus esqueceu de mim, acho que Deus não está olhando para mim, não está ouvindo a minha oração. Ele está ouvindo sim. Ele só precisa que nós venhamos acreditar, depositarmos mais a nossa fé nele. E diz assim, olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nem lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. O que ele está querendo dizer? Que o problema dele, ninguém quer saber, né? Não tem aqueles problemas que talvez você esteja colocando diante do Senhor e você fala, Senhor, ninguém quer saber de nada do que eu estou passando, do que eu estou sentindo. Estou aqui, cabisbaixa, né? Tô para baixo, tô enfurnada num quarto e parece que não tá nem aí. Mas o nosso Pai, ele conhece a nossa limitação, ele conhece o nosso limite. E ele é o maior interessado em nos abençoar. Ele é o maior interessado em te colocar de pé. Ele é o maior interessado que você verdadeiramente entenda, verdadeiramente você se aposse da sua identidade, que você seja uma mulher confiante, uma mulher determinada, uma mulher corajosa, uma mulher ousada, uma mulher que tem usado da fé para dar grandes passos, que você é única, que você é especial para o Senhor, que você é só você, digamos assim, Deus te fez de alguma forma fora. Você pode ter uma irmã gêmea, mas nunca vai ser igual a você. Eu posso ter uma irmã gêmea parecida, mas nunca vai ser a Monique. Nunca vai ser a Luciana. Nunca vai ser a Sal. Nunca vai ser a Socorro, né? Enfim, nunca vai ser a Rejane. Porque o nosso Pai, ele tem algo especial para cada uma de nós. Nós podemos ser parecidas, mas nós somos únicas. Então, que você nessa manhã, você entenda
que a sua identidade ela tem que estar fortalecida não no próximo, não de se comparar. Ah, mas minha prima, ela era mais preferida, ela era mais preterida, né? Pela minha mãe ou pelo meu pai, então eu preciso me parecer com ela. Não, você é única. Não se compare a ninguém. E não se permita ser comparada no sentido de ela é melhor do que você, ela produz mais do que você. Não, cada uma de nós somos únicas. Então que você possa tomar posse dessa palavra nessa manhã, sim. Porque o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Criador, Ele te criou de uma forma especial. Você tem a essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diz assim no versículo 5: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Então, na terra dos viventes, a certeza que você é filha, a certeza que você é amada pelo Senhor, é uma prova viva que verdadeiramente Ele é o teu refúgio. Por mais que esteja tudo dizendo ao contrário, você não vai conseguir, você vai esmorecer, mas o nosso Pai, o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio. É nele que nós devemos nos refugiar. Quando nós acordamos, quando nós dormimos, é dele que vem o nosso socorro, é nele que nós devemos nos refugiar. E diz assim: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Davi, gente, aqui ele dizia para o Senhor: Senhor, eu acho que eu não vou conseguir. Senhor, eles parecem serem mais do que eu, né? Quantos exércitos se apresentaram diante de Davi, que dele mesmo ele pensou pela fé: eu vou em frente, eu vou combater, eu não vou esmorecer. E quantas das vezes Davi teve que fugir do seu próprio filho, que estava querendo matá-lo, persegui-lo. Imagina essa cena. E assim ele se encontrava, clamando ao Senhor, porque ele se sentia fraco. E isso não é diferente nas nossas vidas, naquele dia que você parece que você, Senhor, não vou ter forças, não vou sair do lugar. Parece que eu estou esmorecendo, mas o nosso Pai, o nosso Deus, Ele é aquele que nos coloca de pé, Ele é aquele que nos dá ânimo. A alegria dele é a nossa força. Por mais que você esteja aí caminhando, chorando, gemendo, com certeza você vai voltar colhendo os seus molhos de alegria. Ele diz assim: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Né? Então, que nessa manhã nós possamos crer, né? Que por mais que você esteja se sentindo aí, ó, para baixo, né? Esteja se escondendo da situação, não adianta se esconder. Nós temos que combater, nós temos que ir em frente, nós precisamos continuar na marcha. A marcha é isso aqui, gente. Fortalecendo a nossa intimidade, buscando entregar o primeiro lugar ao Senhor, buscando orar, buscando louvar, buscando se consagrar, jejuar. Tudo isso faz parte do revestimento espiritual para que o Senhor ele nos coloque, para que o Senhor dê a sua graça e para que o nome dele venha a ser glorificado perante aquele que é justo. E assim foi o que Davi falou: Senhor, me tira desse cárcere. Então nós precisamos querer, nós precisamos almejar, prosseguir, não esmorecer, não desistir e dizer assim: Senhor, toma o controle das nossas vidas. E aqui eu quero deixar a chave de hoje com vocês. No versículo 1, que diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Então nós vamos suplicar aquele que pode. Nós vamos suplicar aquele que realiza
O impossível é aquele que verdadeiramente vai te colocar perante o justo. Os justos vão te rodear. Os justos vão buscar ter comunhão. Aquele que é justo, aquele que é correto, vai querer estar junto de você. Porque o Senhor, Ele te tirou. Ele te libertou. Você é livre para verdadeiramente ser uma mulher confiante, ser uma mulher única, ser uma mulher plena e amada pelo Senhor. Então, nessa manhã, saiba que o Senhor Jesus, Ele te ama, Ele te criou para que você venha ser imagem e semelhança dEle, aonde o Senhor te levar, para que você venha dominar o seu espírito através do Espírito Santo de Deus, para que você venha dominar tudo aquilo que Ele tem colocado diante de você, seja lá qual for a situação, que essa situação ela venha a ser dominada pelo Senhor na sua vida, e não pelo que nós queremos, mas que o Senhor, Ele venha tomar o controle nas nossas vidas, para que o nome dEle venha a ser glorificado, venha a ser exaltado, porque nós somos chamadas para multiplicar, para frutificar, e nós já somos abençoadas pelo nosso Pai, pelo nosso Criador, por aquele que nos criou, por aquele que nos formou para prosperarmos, para dominarmos para a glória do nome dEle. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, e que nós possamos continuar, clamando, erguendo a nossa voz, suplicando aquele que pode, aquele que realizará todas as coisas na sua vida, na minha vida. Você pode se achar em meio ao perigo, mas Ele está atento ao nosso clamor, à nossa oração. Amém, minhas amadas? Em nome de Jesus, glória a Deus. Vocês tomam posse dessa palavra? Amém? Amém. Vamos orar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu te dou nessa manhã, Jesus. Obrigada, Senhor, meu Deus e meu Pai, por cada uma das tuas filhas. Obrigada, meu Senhor, porque eu sei que elas vão sair dessa live hoje mais confiantes, que elas vão sair daqui se sentindo únicas, exclusivas do Senhor, que cada uma delas tem um propósito a cumprir nessa terra, que elas possam verdadeiramente sair daqui plenas, prontas para prosperar, plenas para frutificar na vida do próximo, na vida daqueles que muitas das vezes vão se apresentar mais fraquinhos, mais limitados, mas elas vão ser usadas e ousadas pela tua palavra, pela tua presença, Senhor, porque elas sabem que elas são amadas, porque o Senhor as criou para um propósito, e por amor o Senhor nos resgatou, por amor o Senhor tem nos colocado de pé todos os dias, por amor o Senhor tem nos tirado da caverna, por amor o Senhor tem nos colocado perante os justos, e assim o Senhor continuará glorificando e exaltando o seu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, minhas amadas, que vocês possam ter um dia abençoado, para que vocês possam verdadeiramente tomar posse dessa palavra, e amanhã, o Senhor nos concedendo, estaremos aqui novamente nesse devocional para a glória de Deus, amém? Beijos, minhas lindas, Deus abençoe a cada uma de vocês nessa manhã, tenha um dia abençoado, tenha um dia próspero para a glória de Deus, amém? Sai da caverna, amém? Tem esse louvor, sai da caverna, pode sair. Você já foi livre, você já está preparada para prosperar, para frutificar, porque você já ativou a sua comunhão com o teu Pai, você já resgatou a sua identidade, que você é amada, que você tem um Pai, que você tem um Criador, você não é órfã e você é mais do que vitoriosa em Cristo Jesus, amém? A paz do Senhor, beijos, minhas lindas.